Agora esta chamada está sendo gravada. Querido e amado Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, ó Pai, para mais uma noite de aprendizado para os nossos corações, para nossas almas, Jesus. Pedimos a tua graça, o teu apoio, a tua intuição, que possas intuir o Alberto, abrir as nossas mentes, Jesus, para que possamos estar receptivos à tua palavra de amor. Em teu nome santo nós te pedimos, Jesus, a tua graça, para permanecermos juntamente unidos em um só coração, nesse ideal de aprendermos a cada dia mais contigo. Fica conosco, amado Mestre. Que assim seja, Senhor Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Ok, vamos lá. Vamos para o nosso... Vamos seguir aquele roteiro, tá? Vou disponibilizar aquela apresentaçãozinha que vai seguindo o livro que estamos adotando, tá? Depende da tradução, vai ter uma palavra ou outra que seja diferente, mas o sentido é o mesmo. Então, nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos, que é essa primeira parte. Aí, na segunda parte, a gente vai para o livro Os Mensageiros. É um dos livros da coleção de André Luiz, tá? Mas nós vamos começar com o Livro dos Espíritos. Nós já estamos trabalhando as leis morais, estamos na 8ª lei já, estava olhando hoje, estamos bem adiantado, e que se trata da lei de igualdade, né? Hoje nós vamos tratar dentro da lei de igualdade, o item 5, que fala as provas da riqueza e da miséria, que às vezes nos constrange muito, às vezes a gente tem dificuldade de entender, né, porque eu, né, como espírito, escolheria uma prova de miséria, né? Os espíritos vão nos dar uma luz sobre esse assunto, e eu acho que vai ajudar bastante a gente compreender, né, por que essas escolhas, né, o porquê a gente, de uma forma direta, solicita esse tipo de prova, né? Eu sou o Alberto Lima, né, nós estamos nesse formato virtual que nos permite acessar mais gente, outras pessoas podem olhar, estudar em outro horário, né, não pode participar nesse momento, vai ficar gravado no YouTube e assim facilitar outros estudos. Bom, nesse capítulo 9, né, a Lei de Igualdade, Kardec ele subdividiu em 7 tópicos, ou 7 itens, né? E hoje nós vamos tratar, já tratamos esses 4 primeiros, hoje a gente deve encerrar a questão esse tópico. Primeiro, a gente saber o significado, né? Prova, né? Ato ou efeito de provar. Ou seja, eu estudo, né? Se nós levarmos para o aspecto do estudante, né? Para o intelectual, a gente estuda a teoria, se prepara para fazer a prova, né? Ou seja, eu tenho que aferir, eu tenho que provar que eu compreendi, que aquele estudo que eu fiz, né, ele surtiu algum efeito. Então, o efeito de provar. Aquilo que mostra ou confirma a verdade de um fato é uma prova, né, demonstração. Aquilo que serve de garantia de um sentimento ou intenção é testemunho também. Então, prova tem vários significados. Nós vamos ficar com esse significado, esse primeiro, né, e essa questão também do testemunho. Testemunhar que você, ou seja, você passar a experimentar aquilo. É uma forma de provar. Um testemunho, você vai provar, né, aquele que você, os seus aspectos, a sua condição moral, né, a sua compreensão. Então, prova, vamos pegar nesse efeito de provar, ou ato de provar. Riqueza, né? Qualidade de rico, de quem possui muitos bens materiais. Riqueza também tem o significado de fortuna, né? Ou característica do que apresenta opulência, tá? Ou seja, quem tem em grande quantidade, né? Abundância.
E miséria é estado de pobreza extrema, né? Ou seja, o significado que vai ser usado aqui, miséria é pobreza extrema. Então, vamos de quantidades materiais, de uma fortuna, né, de bens materiais de um extremo, de grande quantidade, ao outro extremo, né, que é a pobreza. Então, vamos ver se tem essa prova, o ato de provar de uma existência em opulência de bens materiais, como um ato de provar num estado de pobreza extrema. Então, são dois tipos de prova, da riqueza e da pobreza. Tá? Aqui algumas imagens para a gente refletir antes de adentrar nas questões que Kardec, do Globo, Economia, ele disse que em 2016 havia 24,8 milhões de brasileiros na miséria. 2016, né? E essa miséria é no sentido que vivia com um quarto de um salário mínimo por mês. Então, quase 25 milhões de pessoas sobrevivia com um quarto de salário mínimo por mês, no ano 2016. O que leva muitas vezes, né, essa pobreza extrema, é não ter o básico, né, a falta do necessário. Muitas pessoas viverem na miséria, viverem nas ruas, não tem moradia, não tem educação, não tem roupa, não tem mesmo alimentação adequada, né? Isso é miséria, pobreza extrema, né? Por outro lado, aqui, né, a riqueza mundial ela está concentrada em 2% das pessoas. Então, todas as riquezas que tem no globo, 2% das pessoas que moram no globo, desses 8 bilhões, né, apenas 2% detém, né, essas riquezas. O grupo ativista Rules, né, ele fez um levantamento e disse que 2% das pessoas mais ricas possuem mais da metade de toda a riqueza do mundo. Diz que somente 6% da riqueza mundial são distribuídas entre os 80% mais pobres. Ou seja, os 300 mais ricos, 300 pessoas mais ricas do planeta, né, possuem o mesmo que 3 bilhões dos mais pobres. Aí aqui no quadro, foi do Poder 360, ele nos apresenta as principais personagens, né, que detêm fortunas, né? O principal é Elon Musk, né, que é o proprietário da Tesla, né, que é americano. Tá? Ele tem uma fortuna estimada de 421 bilhões de dólares. Depois vem o Jeff Bezos, né, da Amazon, 234 bilhões, Larry Ellison, da Oracle, 210, o Mark Zuckerberg, né, que é da Meta, né, 203 bilhões, tá? Ou seja, os 4 primeiros são americanos, né? E eles detêm essas quantidades absurdas de a fortuna em bilhões de dólares, né? Aqui o mapa mundi, né, da riqueza média por adulto, por país, né, em dólares americanos, dados do Credit Suisse, né, 2021, né, falando da renda per capita, né, de adulto. Diz que na parte verde, né, concentra uma renda em torno de 150 mil dólares, né, anual, tá? É nessa parte verde. Essa parte verde mais escura, a verde mais clara fica entre 100 e 150 mil dólares anual, né, por pessoas, e aí vai diminuindo. Essa parte mais escura, né, abaixo de 2.500 dólares anual. Então, ele vai pegar a América Latina, grande parte da África, grande parte da Ásia, né? A distribuição da riqueza, ela por pessoas, né? Ela é menor. Mas devemos levar em consideração também que a população é maior na Ásia, né? China e Índia, né?
quase 3 bilhões de pessoas só em 2 países, né? Só para a gente ter uma noção geral dessa concentração de riqueza, né? Então, a Europa, a América do Norte, a Oceania, ela tem uma distribuição de riqueza melhor, né, em relação à população. Só uma curiosidade aí, Alberto, desses mais ricos aí que concentra a riqueza, importante destacar, eles não nasceram ricos. Ah, O Elon exatamente. Musk não nasceu rico, o Jeff Bezos também não, o Larry Ellison eu não conheço, não posso falar, o Mark Zuckerberg também não. Também não, né? E eles são norte-americanos. Isso já nos dá uma ideia de que a questão da oportunidade lá de se tornar bilionário é bem maior que aqui. Aqui você não vê isso. A maior parte das riquezas aqui no Brasil é herdada. O cara da Microsoft também, né? O Steve Ballmer, né? Também. Ou seja, são pessoas que não nasceram, né, com fortunas. É interessante. O Warren Buffett também não. O Warren Buffett entregava jornal quando era pequeno. Exatamente. Então, a oportunidade de concentração, ela vai surgir, sim. É como se a riqueza mudasse, né, de mãos. Aliás, os espíritos já nos alertam que ela muda de mão com frequência. Tá? E um outro caso que a gente vai analisar mais na frente, né, ele também era migrante, e vai para os Estados Unidos e consegue fazer uma fortuna tremenda, né? Ou seja, as oportunidades de crescimento, vontade, ambição, leva muitas vezes a aquisição de riqueza, né? Que todos vão conseguir? Não, né? Nem todos vão conseguir, mas há essa possibilidade, né? Então, vamos lá. Kardec faz um questionamento com relação na questão 814. Ele pergunta por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria, né? Olha, por que Deus a uns concedeu a riqueza e o poder e outros a miséria? Eu quero ver o posicionamento de vocês para a gente discutir um pouco sobre essa ideia de que Deus dá, Deus tira, Deus faz um joguinho de dados, bota uns mais ricos, outros mais pobres. Como é que é isso? O que vocês acham? Deus realmente concedeu essa riqueza e a pobreza e o poder a uns e outros a miséria? Como é que é isso? Como é que funciona na cabeça de vocês? Eu vejo isso aí como prova, né, que a gente tem que passar. A pobreza, a gente vai testar a nossa resiliência ali, a questão de continuar, né, apesar das dificuldades. Já a riqueza, ela já testa outras partes, principalmente o ego, o orgulho, essa questão da opulência com relação ao mais fraco. Então, são testes. Tem muitas... Hoje em dia, a gente vê muito isso, que vai evoluindo, né, esses espíritos. Com relação à riqueza, por exemplo, os espíritos aí ricos, eles já estão mudando o enfoque. Essas pessoas aí, por exemplo, que a gente falou ali, se você parar, tem um núcleo que é comum entre esses que são os mais ricos aí. Eles ficam mais ricos porque eles conseguem trazer benefícios para mais pessoas. Com exceção, lógico, desses que nascem já com uma fortuna a administrar e tudo mais. Mas esses que saem da pobreza e eles conseguem alcançar aí, um sucesso financeiro, vamos dizer assim, eles são as pessoas que servem a mais pessoas, entendeu? E isso vai muito contrário no Brasil. A gente tem, infelizmente, uma ideia aí de popularização da pobreza, como se o rico não fosse digno, ou que o rico ele sempre cresce a partir da exploração de alguém. Esse quadro aí ele já demonstra totalmente diferente disso. As pessoas que conseguem trazer mais benefício para mais pessoas, eles colhem os frutos com relação à questão financeira também. É aquela a parábola dos talentos, né? Administra, né? Ou seja, os que têm mais possibilidade de gerir os talentos é dado mais, né? Aqueles que têm menos capacidade de gerir os talentos é dado proporcionalmente, né? Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1, né?
Os 2 primeiros multiplicaram, né, na parábola dos talentos, né? E o que ganhou só um, muitas vezes, não faz o trabalho dele, não multiplica, né? Ele toca, guarda, né? É bem interessante com relação à prova, né? Alguém tem outra ideia? Por que Deus faz isso? É Deus mesmo? Será que Deus não errou, não? Me colocou na pobreza, mas eu estou errado. Por que Deus fez isso comigo? Me colocou na pobreza? Não tem essas reclamações? Por que Deus Aí, fez isso? Alberto, aí já está entrando no queixume, né? Ficar reclamando, né? É. Então, é uma necessidade que todos nós temos, que Deus nos dá essa bendita oportunidade de, ora, estarmos, né, bem pobres ou na miséria, e outra hora vivenciando a prova, né, de ter a abastança, né, ser abonado, ter dinheiro. É uma necessidade espiritual de cada um de nós, é a prova que a gente tem que passar. Né? Para o rico, não ficar preso ao egoísmo, né, igual o Hélio falou, de usar essa riqueza para estar beneficiando, crescendo dignamente, né? Arrumando, dando condições de trabalho com dignidade para mais pessoas, e na pobreza não se lamentar, ser grato a Deus em qualquer uma das circunstâncias, ou em qual a gente tem que ser grato em cada circunstância que a gente vive, né? Mas falando de riqueza e pobreza, estando em uma em outra, a gente tem que ter gratidão no coração, e não queixas, porque é necessário para o nosso crescimento e evolução espiritual. Aprender a valorizar, né? Sim, a cada prova, né? A cada dificuldade. Como que é bom quando a gente já está abrindo a mente para isso daí, né? Agora sim, Alberto, a gente sabe que cada um tem o seu estágio, o seu ponto de vista, porque aquele que reclama, às vezes que está injusto, é porque ainda não compreendeu a lei da reencarnação, não tem o conhecimento, não é isso? E aqueles que vão para a igreja pedir a Deus riqueza, fortuna, né? Que Deus vai dar, que Deus... Como é que fica esse pensamento, gente? Que Deus vai dar riqueza, que vai te dar o que você precisa, a gente fica pedindo a Deus o tempo todo. Como é que é isso? Diante dessa ideia que Deus... E ainda tem religiões que realmente pregam isso, né? De você, né? De incentivar. Mas aí a gente sabe que muitas vezes dessas provas, lá, como se diz, é claro que a gente tem o esquecimento, foram nós mesmos que pedimos, né? Porque a gente sabe que todos nós vamos tanto passar pela riqueza como pela pobreza. Mas aí é falta do conhecimento, acho que do entendimento, e eu acho que o Espiritismo, eu acho que é quem mais, eu acho que tem esse subsídio para que a gente possa entender. Mas isso não está errado, não, Edina? Essa monte de riqueza, a riqueza toda concentrada não está errado, não. Não, estou falando assim, da riqueza concentrada? Não, mas aí a gente viu, Alberto, que não dá para a gente distribuir por igualdade. A gente já viu a questão da lei do progresso, né? Então, assim, quem concentra, quem vem com essa riqueza concentrada em suas mãos, então tem um propósito, tem um objetivo. Agora, se ela vai cumprir, né, com o que prometeu, ou se vai sucumbir, aí é outra história, né? Mas a gente sabe que tem um propósito e que faz parte da lei do progresso, a questão da concentração. Muito bem. Vamos ver a resposta, então? Vamos ver a resposta do Espírito de Verdade. Então, por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Aí a resposta é para experimentá-los de modos diferentes. Ou seja, é uma prova mesmo, né? Experimentar. A pessoa vem para ser experimentado com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, né? Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. Olha só né, que esclarecimento, né? Que informação interessante. Que a prova da riqueza ou da miséria foi escolhida por nós. E isso bota o quê? Responsabilidade
para o espírito que está aqui, às vezes, reclamando, né? Mas eu vou pedir para vir na pobreza, né? Pô, isso não faz sentido para muitos, né? Mas o Espírito de Verdade diz, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. Alberto, eu vou escolher para viver lá no sertão, aqui no sertão do Nordeste, sem água, sem meio, meio de produzir, trabalhando, ganhando muito pouco, não dá para nada. Eu escolhi isso. Os Espíritos nos esclarecem que sim, né? Que foi, a gente escolheu que nelas, né, nessas provas, normalmente a gente sucumbe, né? A gente escolhe, pede provas duras, difíceis, e quando chega aqui a gente se encanta, né, pelas filosofias, né, pelas teologias, né, do enriquecimento, teologia da prosperidade, né, que você tem direito, que você vai ter, que Deus vai lhe ter, e a gente começa a buscar, né, subterfúgios, e com frequência a gente sucumbe a essas provas, ou seja, não são provas fáceis, nem a riqueza, nem o poder e nem a miséria, né? A gente está sendo testado, a gente vê, Deus é como se estivesse experimentando a cada espírito na posição que estamos, né, de uma forma diferente, para que a gente aprenda a valorizar os bens materiais, né, que a gente tem, como já foi dito, gratidão, né, por tudo que a gente tem conseguido, tudo que nos dá, ou que nos dão, né, as oportunidades. Então, vamos para frente, vamos ver a questão 815. Essa questão também da teologia e da prosperidade, Alberto, as pessoas irem pedir o dinheiro, né, tal, para Deus abençoar, para a pessoa prosperar e tudo, é uma questão cultural também. Eu entendo isso meio como que uma causa natural, porque se a gente pegar ali do Antigo Testamento, era pregada essa questão de que você ia vencer aqui na Terra mesmo, aquele que seguisse as leis divinas, né? Era tido isso até como umas promessas, né? Que ia prosperar sobre os inimigos, que ia prosperar financeiramente, a família, a saúde. Então, a gente vem carregando esses traços aí, né? Sim, com certeza, né? Mas aí muitos espertos, né, utilizam isso para eles enriquecerem, né? A criatura continua na prova dela, dura, reclamando, buscando da divindade melhorias, né? Mas muitas vezes a melhoria não fica com eles, né? Muito vai ser para os que estão conduzindo aquelas situações, né, de condução, de que Deus Deus vai te dar prosperidade, né? E você tem que provar para Deus, né? Você tem que dar tudo que tem, né, em confiança para que Deus te dê em dobro, né? E muitas vezes a criatura vai ter um outro tipo de aprendizado, né? Ele vai ter aprendizado daquela prova de dificuldade e vem também a questão da ilusão, né? Ele vai voltar mais sábio, com certeza, depois de passar por essas provas em que ele foi iludido, né, com falsas promessas, né? Porque Deus, ele não se importa, gente, com o que você tem de bens, né? Ele não se importa com isso. E Deus não se interessa que você ofereça a ele, né, qualquer tipo de bens materiais. Você vai lá para o templo e oferece ao templo valores para a divindade. Deus não quer isso, porque tudo é dele, né? Todos os bens, todos os tesouros é da divindade. Então, nós não vamos alegrar a divindade levando bens materiais para entregar para ele, né? Que, na realidade, vai aparecer um gestor dele nesse momento. O problema é esse, né? Você tá oferecendo o que já é dele. Dele não faz sentido, né? Se buscarmos no Evangelho, né, ele vai querer, Jesus vai dizer que Deus nos quer de coração, né, mas ligado a Ele, né, às suas leis de amor, de fraternidade, né, que sejamos pessoas melhores, é isso que Deus quer de nós, e não nada material, né? Mas a criatura vai aprender. Bom, qual das provas, né, já que é uma prova, a riqueza, o poder
e a miséria são provas que somos testados, qual das duas provas é mais terrível para o homem? O da miséria ou da riqueza? E aí? O que vocês acham? Qual é mais difícil? Vamos lá, gente? Eu acho que mais gente sucumbe na da riqueza, né? Porque a riqueza dá acesso. Mas são pouca gente, nós vimos que 2% só são ricos mesmo, verdadeiramente. Por isso mesmo, nem todo mundo consegue. Se Será que não tem mais gente na prova da miséria, não? Se você for ver aí a quantidade de gente, a pessoa consegue subir um degrauzinho na vida, já está querendo pisar no de baixo. Isso já é um grande sinal já de que essa riqueza concentrada aí, ela é uma prova difícil, nem todo mundo consegue suportar isso, não. Mas tem um bocado de gente querendo a prova dessa. Quer mesmo, e quer com força. Querendo a Mega Sena. Vai, Cristina. Eu estou na fila, eu quero sim. Você vai estar na fila? Na fila da riqueza. Pai, eu pulo a miséria. Está esperando que chegar a sua vez, né? Mas aí, Cristina. Eu quero viver em paz. Qual é a mais difícil? É um rico que vive em paz. Mas qual é a mais difícil? É da miséria ou da pobreza? Ou da riqueza, aliás? Opa, acho que eu cheguei na hora certa, hein? Vou entrar nessa fila aí. A prova maior é da miséria. Aí essa eu também não quero, não. Essa eu não quero. Tá vendo aí? Ninguém quer? Ninguém quer da miséria? Não. É difícil. Mas difícil. Mas é porque quando você está do outro lado, a situação é pior ainda. É tão ruim, Cristina e Iris, quando a gente está do outro lado, chega em falência, que qualquer coisa é melhor do que lá. Aí a criatura pede, nem que vim para se arrastar na rua, para ser pedinte, mas ele quer vir para cá. Acho que a Alberta, como se diz, as duas são importantes, porque a gente sabe que cada uma tem um propósito, né? Então, assim, tanto eu posso sucumbir na riqueza, como eu posso sucumbir na miséria, né? Então, assim, realmente é um teste, e queira ou não, todos nós, né, se nós já passamos, ainda vamos passar. Porque, como você viu aí, né? Então, assim, quem tem poucos recursos quer ser rico. E o rico, que quando chega lá, que vê o que fraquejou, então quer voltar na miséria, na pobreza, né? Então, assim, é muito relativo, né? As duas aparentemente são difíceis, né? Cada uma tem o seu valor, tem a sua importância, sim. Vamos ver, então, qual é a resposta dos filhos de verdade para esse questionamento? São, no tanto, uma quanto a outra. Não dá para dizer que a miséria ela é mais difícil do que a da riqueza. As duas são provas difíceis, tá? A miséria, por quê? Provoca queixa contra a providência, né? Deus me deserdou, Deus não me viu, Deus não existe, Deus não é bom, né? Porque deixa seus filhos passando necessidade, não ter o básico, né? Então, vem as queixas, os queixumes, tá? Que, ao invés da prova ser bem aproveitada, o aluno vai ter que refazer a prova. Ele não conseguiu passar, porque prova é você passar, né, com certeza e convicção. Se você está passando por uma situação, você não tem certeza, não tem convicção, né, está chutando, vai ter que fazer a prova de novo. A riqueza incita todos os excessos. Já a riqueza é o contrário, né? A pobreza ela inibe alguns excessos que você não tem, né? Já a riqueza ela catapulta, né? Se você gosta de excessos, vai ter com a riqueza todas as oportunidades, né? Então, esses extremos, miséria, né, e riqueza também, são provas difíceis, tá? Não dá para a gente dizer, essa é mais fácil, a da riqueza é mais fácil, né? Ela traz muitos empecilhos no sentido de que nos distancia muito da divindade, né? É tanto que tem lá no Evangelho, Jesus fala que é mais fácil um camelo
né, um cabo, né, um sistema, uma corda grossa, passar num buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Tá? Por quê? Porque é uma prova muito difícil. Quando a gente se acumula da riqueza, a gente começa a gastar tempo em tentar impedir que a riqueza saia da sua guarda, né? Você começa a esquecer o outro, começa o interesse pessoal prevalecer. Aí vem orgulho, vaidade, né? Aí vem muitas aberrações que nós vamos ter oportunidade de comentar por aqui. Então, as duas provas são muito difíceis, né? Como fala o Espírito de Verdade. Questão 816. Estando o rico sujeito às maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Né? Ele tem muita tentação, tem muitas possibilidades de catapultar suas paixões, né? Mas ele também não tem os meios de fazer o bem, não? Não tem mais condições materiais de fazer o bem? Opa, deixa eu ver. E aí, gente? O que Eu vocês acho acham? que a questão do bem aí, pelo ponto material, o meio mais efetivo, a ferramenta mais efetiva para o ser humano fazer o bem é a vontade, né? Não é nem a questão do financeiro. É óbvio que a pessoa que está na miséria, ela pouco pode ajudar financeiramente. Mas a gente sempre pode ter uma palavra boa, um incentivo, um abraço, um sorriso, acolhimento, a gente sempre pode ter. E aí? O rico tem mais chance de fazer o bem ou não? Tem, Alberto, e como tem. Então, o que falta é disposição, é vontade, né? Voltado para esse lado. Mas aí a gente sabe também que quanto mais. Então, se hoje você ganha um salário, se amanhã você passa a ganhar 2 salários, então você já começa a aumentar as suas necessidades. Né? Então, assim, aquilo que você não comprava, que você sonhava em comprar, então você já compra, já quer mudar um carro. Então, a mesma coisa que o pessoal que tem muito dinheiro. Então, assim, aumenta as necessidades, as coisas, e aí começa, aí se torna muito egoísta, voltado para si, para suas necessidades, e muitas vezes esquece, né? Aí vem a questão do orgulho, do poder, e termina, né, se desviando, deixando de fazer algo, né, pelo próximo. O pior que isso sempre me gera muita dúvida, essa questão da riqueza, né? Porque existe muita. A gente fala assim, como a Edina comentou, né? Acaba trocando um carro, investindo nesse bem-estar, né? E acaba que acontece, quanto mais ele ganha, ele começa a investir num bem-estar cada vez maior mesmo. Só que tem os ricos que, por outro lado, eles também ajudam muitas pessoas, né? Vamos pegar um exemplo aí de, sei lá, jogador de futebol, que ganha muito. E vivem muito bem, né, na riqueza e tudo, mas muitos têm instituições de caridade, muitos ajudam aquela comunidade que eles vieram, né, ajudam as crianças, ajudam tudo. Então, é realmente uma prova muito difícil, porque ao mesmo tempo que você tem um dinheiro para viver bem, às vezes, né, nem só pelo luxo, mas por gostar, e ajuda o outro, mas mesmo assim a prova ainda está difícil, mas a gente já leu algumas coisas que fala também que você não pode negar, né, a vida. Acho que a gente já leu, ou você comentou, Alberto, alguma história de negação, né, que você também não pode negar a riqueza que Deus está ali te ajudando a conseguir, porque se você nega e fala, não, eu vou viver na pobreza e eu não quero saber dessa riqueza, também você está deixando na sua prova de lado, né? Exatamente. É bem complicado. Na realidade, eu vejo assim, não é que o rico tenha mais chance, ele tem o melhor recurso que pode de fazer o bem para aquele que não tem. Mas é como eu sempre disse e Eda falou agora, geralmente quem tem sempre quer mais. Aí diz assim, não, é porque
eu nasci nessa vida para ser rico. Mas, meu amigo, eu nasci para ser rico, será que não foi para ajudar aquele que não tem? Será que na outra vida eu era um Zé Ninguém? E nesta vida estão me dando essa oportunidade e eu não vou de novo. E essa oportunidade que eu estou tendo agora, eu não vou aproveitar para ajudar o povo, a quem precisa? A pessoa às vezes tem que se questionar. Porque geralmente é assim, eu costumo dizer, se você pega 2 mendigos, colocar um num bairro de rico e um no bairro de pobre, cada um com a sacola, aquele que for pedir no bairro do rico, terminou o dia, ele vai ter quase nada dentro da sacola. Mas bota ele no bairro de gente pobre, ele vai sair com a sacola cheia. Porque o pobre sabe como é difícil as coisas. Para quem nasce em berço de ouro, como costuma dizer, ele não vai esquentar com a cabeça. Ele não quer saber da vida do povo, ele vai viver a vida dele. Então, esse está desperdiçando. Esse não fez sacrifício, o pobre faz. Então, vamos lá. Eu trago esse Andrei Carnegie, né? Magnata do aço, escocês, né? Migrou para os Estados Unidos, se tornou um dos mais importantes filântropos da história, né? Ele tem alguns carros, né, que ele construiu, carro Carnegie, né? Na indústria siderúrgica, na época da construção das ferrovias, né? Então, ele fez fortuna. Chegou pedindo a mão na frente e outra atrás, nos Estados Unidos, né? Com 12 anos, estudou quase que por conta própria, né? Aos 14, foi trabalhar, né? Ganhando baixos salários, né? E ele conseguiu, né? Lá nos Estados Unidos, ele conseguiu montar, depois de muito tempo de trabalho, conseguiu entrar no ramo, né, de petróleo, ganhou algum dinheiro, e depois ele entra para a questão da siderurgia, e arrecada, ganha muito dinheiro. Tá? No final da sua vida, ele vai, olha para a sua fortuna, né, muito dinheiro, ele vende todas as suas fábricas e começa a fazer um trabalho de criação de bibliotecas nos Estados Unidos e em alguns outros países, Canadá, Reino Unido, né, na Oceania também. Então, ele funda, né, 2.509 bibliotecas, sendo que é 1.679 só nos Estados Unidos, né, o Andrei Carnegie. Tá? Ele vendeu a empresa dele por 480 milhões de dólares, né, e passou a dedicar exclusivamente à atividade filantrópica. Então, ele havia cumprido a sua missão social, doando em vida mais de 350 milhões de dólares. Uma das frases dele, né, diz: o homem que morre rico morre desonrado. Né? Então, ele chega, usa a inteligência dele, a ambição e a determinação para construir uma riqueza, que ele não é daqueles que nasceu em berço de ouro, viu, o Mesma? Esse era migrante, chegou lá, mão na frente e outra atrás, né, da Escócia, com ambição, com inteligência, ele faz uma fortuna que chega a valer 480 milhões de dólares, a época do dólar americano, nessa época aí. Tá? E ele doa, né, 350 milhões de dólares. Ele morre aos 83 anos, né, e deixa uma fundação, né, a Fundação Carnegie Hall, né, e que desenvolve a cultura, né, e continuou o trabalho dele. Mas era interessante que o Andrei, ele criou um método. Olha, eu quero as cidades que o município ou o bairro quer uma biblioteca. Eles não davam de graça assim. Olha, você quer? Eu faço a instalação, a construção e dou os livros. Mas vocês vão manter. Vocês têm como manter? Vocês têm como o apoio público para manter essa biblioteca? Né? Você tem o prédio, você vai entrar com o quê? Então, ele era uma forma de que ele trabalhava para oferecer uma biblioteca completa aos municípios. E funcionava muito bem. Então, as cidades que tinham interesse indicavam, tem um prédio, tem quem vai manter, tem como manter os funcionários, e então ele fazia as construções, e chega a 2.500 bibliotecas, tá? Andrei Carnegie. Mas tem um outro lado, né? Isabel Bartori, né?
da Hungria, né? Era uma condessa, que nasceu em 1568, vai morrer em 1614, com 54 anos. Uma condessa húngara renomada da família Báthory, que entrou para a história por uma suposta série de crimes hediondos e cruéis que teria cometido, vinculado à sua obsessão pela beleza. Ela criou a ideia de que, ou ficou fanatizada pela ideia de que o sangue de virgens, né, manteria ela uma beleza permanente. Então, ela mandava matar os seus serviçais e banhava-se no sangue dessas criaturas. E isso aconteceu, né? Claro que os relatos vão surgir de formas, né, de muito avantajado, né? Mas isso é algo histórico. Tá? Essa família ela tinha 2/3 da fortuna desse país. Então, era uma família muito rica. Então, a riqueza e o poder vai permitir que essas criaturas, principalmente a Isabel, né, utilizasse ela para cometer crimes. Né? Matar pessoas, entre aspas, inocentes, né, seus serviçais, para banhar-se no seu sangue. Então, os relatos são os mais absurdos. Né? Eu peguei esses 2 casos em que você usa a riqueza, né, a prova da riqueza, e leva a fins diferentes. Né? Quem falou alguma coisa, não? Não, assim, você botou em 2 histórias aí, mais ou menos o que eu falei, né? Como ele era pobre, ele sabe da necessidade, aí ele fez essas bibliotecas em prol de ajudar o próximo. Ela nasceu no berço de ouro, olha a preocupação dela. Só se preocupar consigo, né? Então, assim, você botou as histórias aí, o que eu falei contando 2 histórias. Que geralmente é muito difícil você pegar uma pessoa de condições muito boas, que ele queira fazer alguma coisa para alguém que não tem, sem ter um retorno, né? Não é uma coisa de coração. São as provas, né? São as provas. Agora, o rico não tem mais oportunidade? A pergunta é, o rico não teria mais oportunidade de ajudar? Oportunidade de ouro e não fez, né? Uhum. Por exemplo, mas aí é o que foi dito, né? Tinha dinheiro, em vez dela ter ajudado aos que necessitavam, não, ela pegava os que necessitavam para tomar banho de sangue daqueles que necessitavam. Porque o serviçal dela necessitava do emprego, era uma pessoa humilde, vamos botar assim. Né? Então, quem sabe se na vida passada ela não foi uma pessoa que precisou tanto, e nessa vida eu vou ser rica e vou ajudar todo mundo. Desgraçou, perdeu a chance. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Eu sei. Mas vamos ver a resposta, então. Eu trouxe os 2 caras para a gente refletir. As duas personagens com muito dinheiro, né? E tinha mais chance. Um utiliza como filantropia. No final da sua vida, ele vai dedicar ela a outros meios, né? A sua empresa ele foi vendida, continuou dando meios de produção, e ele vai pegar a riqueza para montar bibliotecas, que vai permitir outras pessoas crescerem com cultura, né, com intelectualidade, e assim melhorar a situação da cidade, da sociedade, mesmo até do país. Né? Pois bem, o Espírito de Verdade, mas é justamente o que nem sempre faz. Né? A pessoa tem riqueza, tem chance de fazer, e ele diz, olha, mas nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante. Tem chance. A riqueza permite, é uma prova difícil, mas permite fazer o bem? Permite, com mais facilidade. Com o excesso, ou com o que sobra do rico, ele pode fazer muito, né? O que sobra dele. A gente vê a questão do Daniel Carnegie, né? O que sobrava dele, ele utilizou para fazer, para ajudar. Né? Já outros nem tanto. Né? Se torna egoísta, orgulhoso, né? E mesmo insaciável, nada é suficiente.
Você vê esses jogadores de futebol comprando mansões, né? Carros que só tem 1, 2 unidades, absurdo de caro, não sabe que gastar, né? Para eles, tudo, né? Para os outros, muitas vezes, nem tanto. Alguns criam fundações para auxiliar, e já é um bom sinal, né? E, lembrando da recomendação da carta de Pedro, né? O amor cobra uma multidão de pecados, né? Se você utiliza a riqueza para produzir meios, melhoria na sociedade, né? Mesmo você extrapolando em alguns casos, né? Aquilo que você fez vai contar em seu favor, né? O amor cobrindo uma multidão de pecados, né? E ele continua ainda. A alta posição... Aliás, agora é Kardec, desculpa. Kardec faz um comentário a essa questão. Ele diz que a alta posição do homem neste mundo e a autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a miséria. Você está na posição de mando, de poder, também são provas, gente, né? E perigosas, né? Escorregadia como a miséria. Porque quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir e tanto mais abundantes são os meios que dispõe para fazer o bem. Então, rico, poderoso, político, né, o empresário, ele tem muita oportunidade de fazer o bem. Do seu excesso, não precisa nem o seu básico, é o excesso. Deus experimenta o pobre pela resignação. Então, o pobre, resignar. Olha, estou na situação, estou colocado nessa, eu vou aceitar, eu tenho que aceitar isso, né? Alberto, vai fechar, vai parar? Não, lute, batalhe, trabalhe mais, tenha mais resignação, né, diante da tua prova, né, que se a prova é da pobreza, né? O rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Então, a alta posição é perigoso, escorregadio, tá? Mas também a pobreza, ela traz os queixumes, né? A pessoa fica se queixando, né? Então, é uma forma de ser experimentado, tem que lembrar disso, tá? É na pobreza, resignação. Isso inibe de você se especializar, de trabalhar? Não. Você não tem inteligência, você não tem os meios? Busque. Ao invés de estar reclamando da divindade, se esforce mais, trabalhe mais, dedique-se mais, né? Não deu? Resignação, fique alegre, aceite, né? Não fique triste, não fique desesperado, né? A resignação é uma prova também. E Kardec continua, a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afasta da perfeição espiritual. Então, é uma prova difícil. Por quê? Porque ela desperta as paixões, né? Ela facilita as paixões que nos prendem, nos deixam apegados à matéria. E cada vez que a gente estiver apegado à matéria, mais distante estamos da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse, em verdade vos digo, que mais fácil é passar um camelo por o fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Aí ele faz menção à questão 266, né, que eu trouxe aqui. A questão 266, Kardec pergunta, não parece natural que se escolham as provas menos dolorosas? Né? Olha, se eu vou escolher uma prova, eu não vou escolher a menos dolorosa, não é mais natural? Essa é a pergunta de Kardec na 266. O Espírito de Verdade diz, olha, pode parecer para vós, que está encarnado, pedir uma prova menos complicada, né? Ao Espírito, não. Por quê? Porque quando o Espírito chega do outro lado, ele vai perceber que toda aquela luta por dinheiro, né, por beleza, por poder, é em vão. Porque deixou, morreu, né? A morte vem, retira ele não tem mais aquela posição de destaque. Então, o espírito vê diferente. Logo que esse desliga da matéria, cessa toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. Então, como espírito, nós estamos do outro lado, a gente pensa diferente. Porque a gente sabe que não morre. A gente sabe que
na matéria era um curso, era uma prova. Então, por isso que a gente quer crescer, quer evoluir, quer ter luz própria, quer ter luz que ilumine. E ele sabe que a maneira de ter essa luz é fazer o bem, né? É se submeter fielmente às leis divinas. Por isso que o Espírito solicita diferente as provas. Tranquilo? Por que a gente não escolhe vir sempre na riqueza? Normalmente a gente pede para vir em situação meio apertada, né? Porque como Espírito a gente pensa diferente, tá? Porque o que a gente quer é perfeição. O Espírito não precisa de nada material, gente, né? Ele não precisa. Ele ainda vai, o estágio que a gente está, né, é que a gente ainda se liga muito à matéria. Mas quanto mais elevado, mais desmaterializado é o espírito. E o pensamento é totalmente diferente. Tranquilo? Perguntas? Alberto, e às vezes a prova da riqueza vem acompanhada da prova da doença, né? Porque tantas pessoas que às vezes têm um dinheiro do mundo todo e cai numa doença, ou um familiar cai numa doença, e o dinheiro não vai valer nada, né? Não vai conseguir trazer a vida, não vai conseguir trazer. Eu fico pensando qual foi o pedido dessas pessoas, né, na hora de reencarnar, porque vem com o poder de ter, mas não vem com o poder de curar. Nós temos várias tarefas e várias provas, né? A gente não vem só com uma, né? A gente vem com diversas tarefas, diversas provas, né? É o tempo todo somos sabatinados na questão da confiança, né? Às vezes você se apega ao Deus dinheiro. Eu tenho dinheiro, vou ter saúde para sempre. Aí vem a situação e nos mostra que não é bem assim, né? Até chacoalhando aquelas bases que a criatura às vezes colocou como sendo o seu Deus, o poder, a riqueza, a beleza, né? E quando chega a situação, é chacoalhada e vai perceber que não é bem por aí. Ter dinheiro, muitas vezes, não é sinônimo de ter saúde, né? Vai ter doença que não vai ter como se curar com o dinheiro, mesmo com toda a tecnologia, né? Não tem como fazer, né? Faz parte da prova, né? E aí, gente? O que acharam das provas da riqueza e da pobreza? Estou mais tranquilo? Cristina, ainda pedir da riqueza ainda, Cristina? Eu ainda quero, viu? Não, eu não quero da riqueza, não, que eu ia fazer muita besteira, gente. Pelo menos para experimentar essa prova, ver como é que é, ué. Não, agora não, deixa eu ficar mais sábio, porque eu faria muita besteira, eu estou muito apegado à matéria. Bom, vamos mudar de assunto, então. Vamos ver se a gente dá conta do livro Os Mensageiros, capítulo 20, vamos começar o capítulo 25. Tá? Só lembrando, André Luiz, que é o narrador principal, ele está nos contando uma semana de sua participação num curso para ser mensageiro. Esse curso no mundo espiritual, praticamente todos nós fazemos, é uma preparação para encarnar, e a gente, quando, né, quer tarefas a mais, aí se candidata a esse curso, né, para vir com determinada tarefa específica, fora a de esposa, filho, pai, trabalho, uma outra tarefa especial para mostrar valores para a humanidade. Então, esse candidato ao curso de mensageiro. Então, André Luiz está contando a sua viagem, que ele fez a crosta, acompanhado de Aniceto, o mentor, né, e mais um aluno desse curso. Eles foram parar num posto de socorro de uma colônia que é centrada dentro do umbral. Né? É uma colônia espiritual dentro do umbral mesmo, do umbral grosso. Né? Nosso lar é no umbral fino, é na parte, já no final do umbral grosso para o umbral fino, na colônia Nosso Lar. Essa colônia Campo da Paz, ela é dentro do umbral mesmo. E ela tem vários postos de socorro. Um desses postos de socorro é um castelo medieval, que é dirigido por Alfredo. Né? Já vem uma história de Alfredo.
ele convenceu a Aniceto a permanecer à noite lá, para que eles participassem do serviço de prece, né? E aí, nesse serviço de prece, ele nos diz que saem do castelo, encontra vários dementados, pessoas acordadas, mas não sabem que morreu, né? Entre aspas, não sabe, pensa que ainda está vivendo há 10 anos, há 30, há 100 anos atrás, tá? São os que acordaram. Depois eles nos levam para uma seção, né? uma ala, aonde estão os que dormem. Ou seja, aqueles primeiros, os dementados, foram os que acabaram de acordar. Já estão em tratamento, aí não foram esclarecidos que morreram ainda. E tem os que dormem. Eles falam assim, 1.890 espíritos que estão dormindo. Um monte de cama, quase no chão, o André Luiz chama de múmias. Eles não estão mortos, são espíritos que estão dormindo, mas o estado é como se fosse de morte. São as criaturas que, quando na Terra, acreditavam que quando morre, a pessoa fica dormindo. Então, eles estão magnetizados de tal forma com essa concepção que eles não querem acordar. Só que eles estão sonhando no que fizeram de errado, então é aquele sono ruim. Eles são tratados, é dado água, é dado um alimento grosseiro, né? Mas o gestor diz, olha, não temos trabalhadores suficientes para cuidar de todo mundo. Separamos 400 que estamos tratando com passes, sopro, água fluidificada, que estão mais próximos de serem acordados. Então, na prece, André Luiz nos conta as maravilhas dos efeitos físicos da prece. Né? Ou seja, quando fazemos, quem faz a prece é a esposa de Alfredo, né? Ela é Ismária, que é um espírito muito superior até a Aniceto, já mora em outras colônias espirituais elevadas, e vem uma vez por mês àquele local. Passa aquele dia com Alfredo, que tinha sido esposo dela em outro momento, e volta para a sua colônia espiritual. Ela faz uma prece muito sentida. E André Luiz nos diz que, ao fazer a prece, jorra do peito dela, né, da região do coração, raios de luz, que ilumina todo aquele ambiente que estava com as luzes apagadas, tudo fica iluminado. Eles seguem a prece também, mentalmente, palavra por palavra, frase por frase, e André descobre que Aniceto também vibra numa cor azulinha, né? Alfredo numa cor esverdeada, e eles também vibram, né? Apresentam luzes, né? Cada um dos servidores ali apresenta uma luz própria. Depois da prece, né, ele diz que, com assombro, vê flocos caindo do alto. Esses flocos caem na fronte ou na região das cabeças dos servidores, é absorvido e então saem dos servidores uma quantidade enorme de outros tipos de flocos que vai cair nos dementados, nas pessoas que estão dormindo. Aí o Aniceto diz, olha, na prece encontramos a produção avançada de elementos força. Ele chega da providência em quantidade igual para todos os que se detêm ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. Ou seja, Ismália era mais avançado, tinha uma maior capacidade. Aniceto era mais avançado, tinha uma maior capacidade. André e Vicente, no seu percentual. Nos outros servidores, assim sucessivamente. Mas a quantidade de emanação da divindade é a mesma para todos. Só que uns recebem com uma xícara, outros com um pires, outros são verdadeiros carro-pipa, né, para receber
esses elementos força, e, ao receber isso, eles distribuem com maior vantagem ou maior força do que aqueles que recebem menos. E agora nós vamos ver o efeito da oração com relação a essa situação narrada aqui. Fátima, boa noite. Efeitos da oração, capítulo 25. As luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos raidosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecesse a misterioso processo de segmentação, e caiu sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos. Só um instante. Gente, olha, é o efeito físico da prece. Quando nós entramos em prece, acontece isso, nós emitimos luzes, e depois dessa emissão de luzes, vem do alto, tá? Esse elemento força, que André Luiz chama elemento força. Ou seja, nenhuma prece fica sem a retribuição, sem resposta. Então, quando a gente faz uma prece destinada, ou seja, uma prece impessoal, destinada a uma grande quantidade de pessoas, a divindade nos manda de imediato esses elementos, que nós, então, podemos receber e repassar isso. É o que ele está dizendo. As luzes da prece, ou seja, ele mandou apagar as luzes artificiais, mas depois da prece ficou tudo iluminado. As luzes da prece iluminaram o vasto recinto. Palpitava em tudo, todo aquele ambiente que era escuro, tinha uma claridade serena e doce e radiante. Tá? Aí vem os flocos radiosos que partiam deles. Eles receberam, então começou a sair dos corpos dele flocos radiosos, que ao chegar no ar eles se multiplicavam e era direcionado àqueles que estavam dormindo. Tá? Vai, Fátima. Tá. Então, eu vou terminar aqui o parágrafo, né? Os flocos raidosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecesse a misterioso processo de segmentação, e caiu sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômeno dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluí ainda não receber auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. Só um instante. Então, o que André está dizendo? Olha, eu nunca tinha visto o efeito físico da prece, tá? Aí ele diz, olha, mas é lá em nosso lar. Mas aí depois ele lembra que ele não tinha recebido, né, essas percepções aumentadas. Eles só tiveram as percepções aumentadas porque, quando eles estavam lá, Aniceto encaminhou eles a um gabinete que aumentava as percepções do espírito. Eles poderiam ver muito mais do que só a aparência. Então, eles tiveram lá, receberam esse tratamento, então agora ele estava vendo, e ele estava abismado, estava de boca aberta, porque ele estava vendo esses efeitos. Vai, Fátima. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonaram a atitude de recolhimento, destinado à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo radiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra, além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas... Então ele volta a insistir. As luzes estavam apagadas, mas estava tudo claro. O que provocava essa claridade foi o efeito da prece. Mesmo depois de fazer a prece, o ambiente ficou cheio dessas energias
que saiu deles e ia até aqueles sujeitos, aqueles espíritos que estavam como mortos, dormindo. Tá? Eles mantinham o ambiente claro, sem as luzes artificiais. Tudo é feito da luminosidade da prece. Vai, Fátima. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora, como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente, concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns deles, infelizes, deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Só um instante, Fátima. Então, ele volta a dizer, olha, o que estava provocando aquela luz, mesmo depois da prece, eram essas bolhas luminosas que tinham chegado até eles, sido absorvido pelos trabalhadores e emitido pelos trabalhadores essas bolhas luminosas. Tá? Ou seja, flocos luminosos que iluminavam a noite e caía sobre aqueles corpos daquelas criaturas. E, ao fazer isso, era absorvido. E assim que era absorvido, pouco tempo, alguns começaram a dar sinais de vida. Estava todo mundo calado. Alguns começaram a murmurar, a se mexer, gemer, né? Ou seja, fruto do resultado daquela prece que tinha acontecido ali. Vamos, Fábio. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram, distante de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito, e dispararam a correr, espavoridos, não o bastante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Só um instante. Tá certo. Então, dos 400 que foram trabalhados, foram separados, depois da prece, né, muitos gemeram, se mexeram, mas só 2 acordaram, gente. 2 acordaram daquele sono profundo que já durava muito tempo. Abriram os olhos e saíram em disparada. Né? Começaram a correr. Cadáver ambulante correndo. Vai, Fátima. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los, e quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me exclamando: não se preocupe, eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar, e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento. Só um pouquinho. Então, depois da prece, 2 levantaram e saíram correndo. Tá? O André disse, pô, ninguém saiu correndo atrás deles, né? E quando ele ia fazer para ir menção de seguir, vai atrás, o gestor vai dizer, não, calma, não vá não, tá? Deixa aí. Eles acreditam que estão sonhando, estão em pesadelo. Tá? Depois, eles não vão fugir daqui, que é tudo cercado, depois eles vão pedir socorro e vai ser atendido. Porque se fosse correr atrás dele e dizer, olha, você estava dormindo ali, nós estávamos cuidando de você porque você estava dormindo, ele ia ver as outras múmias, né? Ia ficar muito preocupado, né? Ou ia se perturbar mais ainda. Por isso que ninguém corria atrás. Quando eles pediam socorro, é que ele ia ser atendido. Vai, Fátima. Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes se foram apagando gradativamente, ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismália declarou terminadas nossas atividades da oração e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o termo das obrigações,
adiantou-se para nós, exclamando: gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias, ninguém se levantava. Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no ciclo dos encarnados. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta, igualmente, com enorme potencial de influenciação. Toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo nos advertir que os maus respondem aos maus, nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, fluem das esferas mais altas os elementos forças que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos a esperança divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Só um instante. Então, vamos lá. Então, terminou o serviço, né, deles lá. O Alfredo, né, começou a apagar as luzes foram diminuindo a prece, né, ficou escuro. A Ismália disse: olha, terminamos o trabalho. Alfredo faz um sinal luminoso, porque, como era muito vasto, ele fala que é 3 quilômetros, gente. 3 quilômetros de latadas, ou seja, albergues. Então, é muito longe para ficar gritando. É todo mundo calado, e a comunicação era por um sinal luminoso. Então, terminou, ele fez o sinal, o pessoal começou a se recolher, né? E o Alfredo ficou muito descaralhado. Que bom que esse serviço foi muito bom, porque fazia dias que ninguém acordava. E, naquele dia, 2 acordaram. Tá? Então, ele estava feliz. Ou seja, de 400 que receberam o tratamento, a água, o passe, a alimentação, só 2 acordaram. Tá? Isso nos dá uma lição muito grande. Ou seja, a gente não vai resolver tudo. Você pede, você ora, né? Mas você tem que entregar a divindade. Você tem que ter confiança em Deus. Né? O problema é que a gente ora e quer que as coisas se resolvam de imediato. O trabalho da oração, né, ela tem esse condão. Quem ora já recebe do alto, de imediato, um alento. E aqui André Luiz nos diz como funciona. Uma prece, né, não direcionada só para mim, mas para mais gente, pedindo em benefício de mais pessoas, nenhuma prece vai ficar sem resposta. Mas a divindade manda do alto meios para que a criatura, chegando nele, ele possa também contribuir. Tá? Então, é o que a Aniceto vai esclarecer. Ó. Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que possa imaginar nos círculos dos encarnados. Aqui, a nossa prece é muitas vezes mecânica, né? Às vezes é uma prece decorada. A pessoa não medita, não reflete sobre o significado. Por isso que os Espíritos nos pedem para fazer prece sentida, do coração. Ou seja, que a nossa inteligência trabalhe, mas também o nosso sentimento. Não há prece sem resposta. Aí ele diz que a oração, filha do amor, não é apenas súplica, é comunhão, gente. Comunhão entre o Criador e a criatura. Então, quando estamos orando, nós estamos em comunhão com o Criador.
Aí ele diz, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Então, quando você vê na obra André Luiz, é o tempo todo prece. Então, o trabalho vai começar, é prece. Lá em nosso lar de 6 horas é a oração. Porque isso permite o quê? O influxo magnético poderoso. Aí eles acresce, porém, né, que já comentamos o assunto, que a rogativa maléfica. Né, porque tem muita gente que pede para que o outro seja prejudicado, para que Deus mate fulano, para que Deus coloque muita prova em cicrano, para que fulano se dê mal. Isso é a prece rogativa maléfica, tá? Tem tanto efeito quanto a rogativa da oração. Por quê? Porque ele vai dizer, conta igualmente com enorme potencial de influenciação. Então, se você está fazendo uma rogativa para que alguém se machuque, se dê mal, para que não aconteça coisas ruins com o outro, você está fazendo uma rogativa. Aí ele diz, toda vez que o Espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Você está evocando Espírito para fazer aquilo que você está querendo. Você está querendo que o outro se prejudique, que o outro se dê mal, que o outro aconteça uma tragédia, você está fazendo uma evocação com o Espírito desse mesmo nível. Aí ele nos esclarece, se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se para o alto em sentido vertical. Então, você está pedindo pelo bem de alguém, de um grupo, de uma sociedade, de um país, a sua oração sobe. Tá? Ela vai para cima. Agora, os maus correspondem aos maus nos planos inferiores. Quando é uma rogativa maldosa, ao invés de subir, ela desce. Ela vai buscar aqueles espíritos nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. Você fica ligado com aquela rogativa de fazer o mal. Os espíritos maldosos, maléficos, vão vir, e você vai ter um elo com eles. Então, ele diz, é razoável, porém, destacar que toda prece impessoal, dirigidas às forças supremas do bem, dela recebe resposta imediata. Ou seja, você não está pedindo para você está pedindo para mais gente, para uma sociedade, para que todas aquelas pessoas que estão no hospital recebam ajuda, né? Você vai no hospital para ser atendido. Quando você roga para que todos tenham ajuda, a sua prece é impessoal. Aí ele, o que nos diz? Né? Dela recebe a resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas, flui das esferas mais altas os elementos força, que vitaliza o nosso mundo interior, edificando nas esperanças divinas. E se exterioriza, gente, em seguida, contagiado de nosso magnetismo pessoal. Eu vou para um hospital, seja eu pedir ajuda, faço um tratamento, ou para um ente querido, ao chegar ali, eu tenho que pedir por todas as pessoas que estão aqui, gente, encarnados e desencarnados. Ao fazer isso, a resposta vem. Vai ser banhado dessas energias e nós vamos expandir esses flocos de energia que vai suprir a todos que estiverem ali, né? Se exteriorizando em seguida, contagiado de nosso magnetismo pessoal, no intenso desejo de servir com o Senhor. Então, vai pedir para você, não pede só para você, não. Essa é a lição. Pede para todos. Pede para todos. Se é uma prova, num concurso, pede por todos que estão fazendo aquela prova. De imediato vai vir para você e você pode expandir isso a todos com seu magnetismo pessoal. É o que nos falou a prece de Ismália. Ao fazer a prece, ela exterioriza, né, vibra a sua luz, vem os flocos divinos,
penetra na criatura e logo em seguida todos expandem esses flocos já trabalhado pelo magnetismo pessoal de cada um. Vamos, Fátima. E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, acentuou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro, e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós, em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos no Altíssimo, concedeu no Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pode receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor, como abusamos no ciclo terrestre de nossos pais humanos. Não vive ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir, em pessoa, enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permaneceremos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas, à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos a reconhecer para semelhantes respostas. São utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade, ou já possuam mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Bastante. É muito lindo isso, né? Então, a Aniceto vai esclarecer. Olha, vocês não viram que caíram sobre nós os elementos, né? Na prece, todos estavam fazendo a prece coletiva, seguindo as palavras de Ismalha, né, em pensamento, caiu uma chuva, né, de bênção, que ao cair em cada um, depois é exteriorizado. Agora, cada um vai dar o tom do seu magnetismo, cada um dá uma cor, cada um dá uma forma dessas luzes que chegou até nós, tá? Conforme o crescimento dos indivíduos. Então, queria ajudar aquelas pessoas que estavam dormindo, né? A prece era por eles. Então, o Altíssimo mandou força de auxiliar em porções iguais para todos. Todos podiam receber a mesma quantidade que Ismalha. Só que Ismalha estava mais preparada. Os outros, né, os trabalhadores, não tinham a capacidade evolutiva dela para absorver. Então, vai absorver conforme as suas capacidades. E aí ele diz, nós espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Aí ele cita o exemplo de Ismalha, né? Um espírito mais elevado, cujos sentimentos são mais amplos. Então, Ismalha não ama só o Alfredo. Ismalha ama o doente, Ismalha ela ama aquele assassino, aquela mulher que matou o amante, o Ranzinza, ela ama o político corrupto, ela ama todos, né? Então, o sentimento de amor dela é universalista, não é mais só aquele grupo familiar, né? Então, ela pode receber com mais clareza o auxílio divino e distribuir com mais abundância e eficiência. Então, ele narra que, ao entrar em Ismalha, ela distribuía a todos aquele grupo ali que todos estavam deitados, ela atingia com força, devolvendo as energias que ela receberam. E isso é uma lição profunda, né?
O pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreender. Ou seja, está sofrendo, meu filho, minha filha? Está com dor, tem uma doença? Não espere que Deus venha até você. Tá? Deus é um pai, mas não é igual o pai humano, não. Deus não vai vir mexer, limpar lágrimas, não. Ele vai usar os seus filhos para fazer isso. Tá? É o que ele nos diz, essa é a lição, né? Não se vive ele ao sabor dos nossos caprichos pessoais. Tá? Então, nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora por ter desobedecido às suas leis. Se eu tenho uma doença, gente, né, seja ela qual for, essa doença foi gerada por mim porque eu descumpri a lei divina em algum momento. Então, por descumprir a lei divina, eu não vou querer que Deus venha em pessoa enxugar minhas lágrimas e fazer a cura. Não é por aí. Né? Compete ao necessitado, olha que interessante, caminhar ao encontro dele. Eu que tenho que pedir a Deus, eu que tenho que buscar ao patamar divino, né? Elevar-me em prece. O Senhor, todavia, atende a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons. Então, ele vai mandar espíritos, mas a minha prece era uma rogativa que foi para o alto, ela vai ser ouvida, e então vai vir um espírito elevado, né, em apoio, em solução, vem trazer sugestões, vem trazer, muitas vezes, o lenitivo, a cura temporária, ou aos poucos, né? Então, todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis, tá? Razoáveis. Não são todos, eu quero enriquecer, né? Será que é um impulso razoável? É um desejo razoável? Está dentro da sua programação? Você estava previsto para ter riqueza, né? Tudo isso tem que ser analisado. Ainda que nos demoremos nas lágrimas, nas aflições, jamais permaneceremos em desamparo. Eu estou desamparado. Não, gente, você não está desamparado, você nunca está só. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que intensifiquemos o nosso merecimento. Se tiver merecimento, você faz a rogativa, vem a cura, vem os bens materiais que está precisando, vem o apoio, né? Se a gente tiver merecimento, vem. Competindo-nos a reconhecer que, para semelhantes respostas, são utilizados todos quanto trazem consigo a luz da bondade, ou já possuem méritos e confiança para auxiliar em nome de Deus. Então, se eu já tenho confiança, se eu estou bastante elevado, eu mesmo posso auxiliar a mim próprio e ao próximo. Né? Se eu tenho essa confiança, se eu já tenho conhecimento, se eu já tenho essa certeza na divindade, eu rogo por alguém e eu posso fazer a imposição de mãos, porque na minha rogativa vou receber os efluidos e eu posso repassar esses efluidos pela imposição de mão, pelo pensamento à distância, tudo isso pode ser feito. Vamos, Fátima. Fátima? Dá para terminar, não, né? Dá para terminar. Finalmente. Vamos. As explicações de Aniceto abriram-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição, e depois de longa pausa concluiu: já que vocês se encontram comigo num curso de serviço auxiliador, espero aproveitar o máximo ensinamento desta hora. Repare que, nestes pavilhões, temos 1.980 abrigados que dormem. Todos recebem diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram
apto a receber a recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber, por enquanto, a água fluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim, profundamente perturbados. Já que iniciou um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam esta lição. Façamos todo o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemos sempre e em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Maravilhoso, né? Ou seja, faça o bem, ajude, mas não espere que o outro retribua, né? É basicamente isso. Plante o bem, mas não espera resultado. Eu vou fazer o bem para um parente, para um filho, para um sobrinho, e ele vai se melhorar. Eu vou dar um conselho para fulano, e aí você já quer que aquele conselho surta o efeito. Não é para ele. Está dizendo isso. Faça o bem sem ansiedade. Faça por toda parte, né? Mas não fique na exigência de resultado. É o que a gente faz muito, a gente quer resultado. Não, eu conversei com fulano, eu expliquei para ele a vida e ele continua fazendo errado. Meu companheiro, eu já falei várias vezes para ele, ele continua fazendo errado. Calma, gente. Você está plantando a semente, tá? Mas a germinação demora, o crescimento demora, o resultado pertence a Deus, tá bom? Bom, eu espero que tenham gostado, eu adorei essa parte, é muito instrutiva. Depois a gente retoma essa última parte aqui para ficar bem claro no próximo encontro. Tranquilo? O que acharam? Muito bom, muito bom. Muito bom, Maravilhoso, Alberto. Maravilhoso. Muito bom, gente, essas lições. E lembrar, gente, que Kardec ele não tinha como detalhar na sua vivência, lá em 1857 em diante, os 15 anos dele, ele não tinha como detalhar essas minúcias do plano espiritual. Era muito pouco tempo. Ele trazia a codificação, mas esse detalhamento do plano espiritual precisava de tempo. Outros eram os espíritos encarregados de trazer essas informações. Em 1940 em diante, André Luiz, através de Chico Xavier, né, vai nos trazer Humberto de Campos, Irmão X, Emmanuel, vai trazer detalhes do mundo espiritual. E hoje a gente tem condições de analisar isso. Tranquilo? Jesus abençoe a todos, meu muito obrigado, adorei estar com vocês, tá? Espero que tenham uma ótima semana. Fiquem em paz. Valeu, boa noite, Marília, Janete, Fátima, Dirceia. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a